Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Nessa 29ª aula eu trouxe algumas questões polêmicas do segundo exame de capitão amador do ano de 2023. Nos últimos dias, o que mais se comentou, o que mais se falou, o que mais se postou nas redes sociais foi sobre a questão dos peixes venenosos. Tanto é que resolvi dar o nome de prova da barracuda. Mas antes de analisarmos essa e outras questões, eu preciso pontuar quando é que uma questão é anulada e quando é que o seu gabarito é corrigido. A questão é anulada quando ela contém um erro grave que impossibilite do candidato responder corretamente. Pode ser um erro no seu enunciado, a falta de uma informação importante ou até mesmo a ausência da resposta correta dentre as alternativas. Já a correção de gabarito ocorre quando a questão não contém um erro de fato. Existe a resposta correta, o enunciado está correto, porém o gabarito preliminar é que aponta para uma alternativa errada. Então, nesse caso, apenas é feita a correção do gabarito. Para você que não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Eu inicio essa aula pela questão número 3, cujo enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Na aproximação de uma frente fria no hemisfério sul, inicialmente A. Eu vou trazer 3 referências bibliográficas antes de afirmar qual a alternativa correta para essa questão. A primeira é o livro do Altineu Pires Miguens, que na sua página 1795 diz o seguinte: adiante da frente fria, o vento rondará no hemisfério sul no sentido anti-horário, de nordeste ou norte para noroeste, e em seguida abruptamente para sudoeste, forte e com rajadas. A segunda referência bibliográfica é do livro Meteorologia e Oceanografia, Usuário Navegante, de Paulo Roberto Valgas Lobo, que na página 426 diz o seguinte: ressaltou-se que no HS, hemisfério sul, por ocasião da passagem de uma frente fria, o navegante observa significativa mudança de direção do vento, que ronda de nordeste, norte, noroeste, vento quente, para sul, sudoeste e oeste, vento frio. E por último, no livro Capitão Amador, de Jaime Roberto da Costa Felipe, na página 60, diz o seguinte: no hemisfério sul, ventos vindos do quadrante nordeste rondam para a esquerda, inicialmente para noroeste antes da passagem e após a passagem da frente para sudoeste, muito fortes e com rajadas. Analisando as 3 bibliografias, não resta dúvida que o gabarito preliminar da prova, que aponta para a alternativa C, está errado. Mas será que isso é motivo suficiente para anular a questão? Vamos analisar juntos. Olhando com atenção para o enunciado, me parece que a banca de provas se utilizou do texto do livro Capitão Amador, pois não por coincidência aparece no enunciado a palavra inicialmente, a mesma utilizada no texto do livro, inicialmente para noroeste. Portanto, a alternativa correta, na minha opinião, é a alternativa A e não a alternativa C, como consta no gabarito preliminar. Como o enunciado não contém nenhum erro no seu texto e como existe a alternativa correta, essa questão não deverá ser anulada e, na minha opinião, apenas o gabarito é que deverá ser alterado. A próxima questão que vamos analisar é a questão 16. Estando numa condição de náufrago em uma embarcação de sobrevivência, é correto afirmar que... Essa é uma questão que aparece com certa frequência em prova de arraiz amador. A partir do primeiro instante em que embarcamos em uma balsa salva-vidas, uma embarcação de sobrevivência, temos que ter a consciência que somos náufragos.
Você só será um sobrevivente quando for resgatado. Até que isso não aconteça, você é um náufrago. E como tal, então, devemos nos portar, adotando os procedimentos aprendidos em treinamento. Um desses procedimentos é exatamente o de não consumir a água disponível na palamenta da balsa nas primeiras 24 horas. E é bem simples de entender. Se acabamos de embarcar na balsa, estamos, em tese, hidratados. Portanto, ao beber água, essa será eliminada na forma de urina e acabamos assim por desperdiçar a tão preciosa água. Como é importante consultarmos sempre a bibliografia, o livro Capitão Amador, na página 610, traz exatamente esse procedimento que acabei de descrever. Portanto, o gabarito preliminar está errado, ele aponta para a alternativa A como correta, quando a alternativa certa é a letra B. Mas da mesma forma que a questão anterior, não acredito que a banca anule essa questão, mas que apenas altere o gabarito. Outra questão que gerou bastante polêmica foi a número 12, que diz o seguinte: sobre o Automatic Identification System, AIS, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. A primeira afirmação diz o seguinte: as estações VTS, estações de controle naval de tráfego e gerências de frotas de navio, estão aptas a acompanhar diversas embarcações que possuam sistemas AIS devido à internet. Essa afirmativa está absolutamente correta. A internet é o elo de ligação para que esse monitoramento possa acontecer. Você aí da sua casa pode hoje acompanhar qualquer embarcação que possua o sistema AIS. Um dos exemplos mais acessíveis é a Marine Traffic. Eu vou acessar aqui somente como exemplo para demonstrar isso. Uma vez que você acessou o site da Marine Traffic, você tem à sua disposição o mapa global, onde você pode acessar qualquer ponto do planeta. Você pode ter acesso à informação de qualquer embarcação, basta posicionar o mouse sobre o alvo, você já recebe uma etiqueta com as primeiras informações. Se eu der um clique sobre esse alvo, então eu recebo até a fotografia do navio e ele me informa aqui que eu tenho mais 17 fotos referentes a essa embarcação. Eu posso inclusive visitar a página do navio, onde eu tenho muito mais detalhes. Mas esse não é o foco da aula. O foco da aula é saber que tudo isso é possível graças ao sistema AIS e à internet. A segunda afirmativa diz o seguinte: uma vantagem do uso do AIS como auxílio à navegação, AIS Atom, é que o sinal náutico físico não precisa existir, sendo representado virtualmente. O AIS como auxílio à navegação é uma tecnologia que beneficia a todos, desde a praticagem até embarcações de esporte e recreio. Podemos destacar que existem 3 tipos de AIS Atom. Os reais, que são aqueles que existem fisicamente, então a boia está instalada no local, e um equipamento instalado nessa boia, então, envia as informações de identificação e localização a partir da sua localização real. Depois nós temos os sintéticos. Eles existem fisicamente, então a boia está instalada no local e as suas informações de identificação e localização são enviadas de uma outra localização, de uma agência, por exemplo. E por último nós temos os virtuais. Esses não existem de fato. As suas informações de identificação e localização são enviadas de outra localização. Portanto, a nossa segunda afirmativa também está correta. Vamos trazer a terceira e quarta afirmativas para poder analisar. A terceira diz o seguinte: o AIS é independente dos sinais do GNSS para a sincronia de suas transmissões e geração de muitos dados dinâmicos. Essa afirmativa está errada, pois o AIS depende dos sinais do GNSS para transmitir os dados dinâmicos como posição, hora média de Greenwich,
rumo no fundo, velocidade no fundo, rumo de superfície e por aí vai. Então, afirmativa errada. A quarta afirmativa diz o seguinte: o alcance do AIS é usualmente menor do que o alcance radar quando as antenas estão instaladas na mesma altura em relação ao mar. Essa é uma afirmativa sem propósito, pois o AIS utiliza a faixa de rádio VHF e não há nem como comparar com o alcance do radar. Afirmativa descartada. Portanto, para essa questão número 12, a alternativa correta é a letra A. Somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Uma das questões que mais gerou indignação e polêmica nesse exame, com certeza, foi a questão número 32. Certas espécies de peixes são comestíveis e outras não por terem veneno. Em alguns peixes, o veneno está contido somente nos órgãos internos, intestinos ou nas ovas. Em outros, o veneno está na própria carne. Conforme o tipo de peixe e veneno, pouco adiantará destripá-lo, lavá-lo com água doce ou cozinhá-lo. Assim, uma espécie conhecida de peixe venenoso é. Confesso que se estivesse fazendo o exame, teria errado essa questão com certeza. E a primeira coisa que me passou à cabeça é que a banca de prova deverá anular essa questão, pois eu não encontrei na bibliografia recomendada nenhuma menção à barracuda como sendo um peixe venenoso, como o gabarito aponta. E aí eu fui pesquisar primeiro na Norman para saber o que diz sobre a bibliografia recomendada. E para minha surpresa, olha o que está escrito. Os títulos abaixo especificados não esgotam a literatura a ser consultada pelo candidato, que deverão ser consideradas em suas últimas edições. Entretanto, havendo conflitos com outras fontes, considerar como válida, para efeito de prova, as informações constantes na bibliografia recomendada. E aí, como a imensa maioria fez, fui à internet fazer uma pesquisa sobre as barracudas. Veja o que eu encontrei. Ainda que não sejam naturalmente tóxicas, elas possuem em sua dieta dinoflagelados, organismos unicelulares conhecidos como microalgas. Um deles, o Gambierdiscus tóxicos, possui toxinas que podem se acumular na carne das barracudas. Comer um peixe contaminado com esse veneno pode fazer você desenvolver ciguatera, uma doença caracterizada por diarreia, cólicas, vômitos e muita dor. Mas isso não é exclusividade apenas das barracudas. Outros peixes também podem se contaminar, como a família das garoupas e até mesmo as moreias. Pesquisando um pouco mais na internet, eu me deparei com um antigo cartaz de saúde pública que alertava sobre os perigos da ciguatera e pedia à população que não se alimentassem de certos peixes. Veja que interessante. Aqui nós temos a família das garoupas e olha quem aparece aqui, a nossa querida barracuda. Mas apesar dos fatos, eu vejo uma possibilidade de recurso para anulação dessa questão. Quando o enunciado fala em veneno, nos faz acreditar que o peixe é naturalmente venenoso, como é o caso da família dos baiacus, e não que esse peixe está contaminado por uma neurotoxina. Portanto, eu acho que essa é a melhor linha de raciocínio para que você possa entrar com recurso pedindo a anulação dessa questão. Já a próxima questão que eu vou apresentar, essa sim tem grande chance de ser anulada. A questão número 31. Assinale a alternativa correta. Em relação à figura abaixo, qual é o calado médio para um deslocamento de 1.440 toneladas? E quanto deveríamos embarcar de peso para passar de um calado médio de 7 para 9 pés, respectivamente? Essa figura representa a curva de deslocamento e calado. E aqui ao lado nós temos a representação numérica em formato de tabela dessa curva. Portanto, é muito mais fácil retirar os valores diretamente da tabela numérica.
Note que ela está em medida imperial, o calado é dado em pés e o deslocamento em toneladas longas, o que não muda absolutamente nada o nosso raciocínio. Na realidade, nessa questão, nós temos duas perguntas distintas. A primeira, ele quer saber qual é o calado médio referente ao deslocamento de 1.440 toneladas. E na segunda, ele quer saber qual é o peso que é preciso embarcar para que um calado de 7 pés passe para 9. Então, vamos primeiro resolver o calado médio para o deslocamento de 1.440 toneladas. Vamos ampliar a nossa tabela e agora dar um zoom somente nessa parte numérica da tabela aqui. Vamos entrar exatamente com o deslocamento de 1.440 toneladas e encontrar logo à frente 12 pés de calado médio. Já está resolvida a primeira parte da questão. Para um deslocamento de 1.440 toneladas, o calado referente é igual a 12 pés. Vamos retornar para a questão para resolver a segunda parte. Ele quer saber qual o peso a ser embarcado para que o calado passe de 7 para 9 pés. Vamos dar um zoom na parte da tabela novamente. E agora nós vamos entrar aqui. O calado que nós queremos é 9 pés. Para 9 pés, eu tenho um expoente de carga de 235 toneladas. Então, está anotado aqui. O nosso calado inicial era de 7 pés. E para 7 pés, nós temos um coeficiente de carga de 10 toneladas. Portanto, a diferença é exatamente 225 toneladas o peso a ser embarcado para que ele passe de 7 para 9 pés. E qual foi o equívoco da banca de provas? Observe as alternativas. A alternativa D é a que consta no gabarito preliminar. 12 pés, isso aqui está correto, e 125 toneladas. Para que esse resultado fosse 125 toneladas, o calado precisaria passar de 8 pés para 9 pés. Aí sim a diferença de 235 menos 110, 125. Mas ele pede de 7 para 9. Então, o peso a ser embarcado é de 225 toneladas. A outra alternativa que traz 12 pés é a alternativa A, mas também ela traz aqui 235 toneladas o peso a ser embarcado. Como não temos uma alternativa correta para a questão, ela deverá ser anulada. Para encerrar essa aula, outra questão que foi bastante comentada. Questão essa com um enunciado bem longo, que aliás foi uma marca dessa prova. Vamos então para a leitura da questão número 20. Um capitão amador está a bordo do veleiro Benetton, realizando uma navegação costeira e demandando o porto fictício da ilha Olivalda. Quando o veleiro se encontrava a cerca de 27 milhas da ilha, ocorreu um princípio de incêndio no quadro de alimentação da embarcação, que ficou sem energia elétrica, radar, GPS ou qualquer outro equipamento elétrico de bordo. Passado o susto, o experiente capitão amador decidiu realizar uma navegação estimada e navegar pela agulha magnética até atingir uma posição de que conseguisse avistar o farol de aterragem da ilha Olivalda, conforme cinemática da figura abaixo. Qual será a distância visual máxima de que o capitão amador deverá avistar o farol em condições normais de visibilidade, conhecendo as características do farol constantes na carta náutica, e de que um observador no convés do veleiro Benetton tem os seus olhos na altura de 4 metros sobre o nível do mar. Todo esse texto enorme, essa história maravilhosa para dizer que trata-se do alcance geográfico, que inclusive já foi abordado aqui no canal, na aula número 28 do Espaço Mestre Amador, determinando as distâncias. Um dos métodos que eu abordo é exatamente o do alcance geográfico,
no qual nós levamos em consideração não apenas a elevação do olho do observador, mas também a do objeto no qual estamos marcando. É claro que para determinar a distância de forma rápida e simples, utilizamos a tabela do alcance geográfico, mas aqui a banca mostrou aquela dose extra de maldade e não forneceu a tabela, restando apenas ao candidato a resolução pela fórmula. A altitude do olho do observador nós já conhecemos, pois foi informado no enunciado. Resta agora saber a altitude do farol, que está representado na carta náutica. Então, dando um zoom aqui na sua nomenclatura, nós podemos destacar aqui 49 metros. Portanto, nós temos a altitude do observador, que vamos chamar de H minúsculo, 4 metros, e do objeto, H maiúsculo, 49 metros. Na verdade, nós temos duas fórmulas que podem ser utilizadas. A primeira nos dá um resultado aproximado e ela diz que a raiz quadrada da altitude do olho do observador somada com a raiz quadrada da altitude do objeto multiplicado por 2 é igual à distância. Então, resolvendo essa fórmula, nós teríamos o seguinte: 2 vezes a raiz quadrada de 4 mais a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 49 é 7, 2 mais 7, 9, vezes 2, 18 milhas. Só que quando olhamos para as alternativas, nós não temos 18 milhas. O que mais se aproxima é exatamente 17,3 milhas. E aqui nós percebemos um pouco mais de maldade da banca de provas, pois ela utilizou a fórmula mais precisa. Mas será que se resolvermos essa questão através da fórmula que consta na tabela do alcance geográfico, chegaremos a um resultado esperado? Vamos tentar. A fórmula diz o seguinte: 1,927 multiplicado pela soma das raízes quadradas do objeto e também da elevação do olho do observador. Então, resolvendo essa fórmula, nós teríamos o seguinte: 1,927 multiplicado pela raiz quadrada de 4 mais a raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 49, 7. 2 mais 7, 9. 1,927 multiplicado por 9, encontramos 17,34 milhas. E agora sim, nós temos a alternativa correta, que é a letra B. Considere aqui bastante maldade da banca de provas da Marinha, mas a questão está correta. Ao ler as questões dessa prova, percebe-se o quanto deve ter sido cansativa para os candidatos. A banca de provas, na minha opinião, exagerou com textos muito longos. Notamos também uma economia bastante grande em navegação astronômica e também em rosa de manobra. Por outro lado, por ser uma prova, digamos, mais teórica, mostra aos futuros candidatos a importância dos fundamentos da navegação, a importância de você ter uma base sólida tanto no arraiz quanto no mestre amador. Fica aqui a dica para os próximos candidatos. Desejo a você bons ventos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!